Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando a 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Iguape. Havendo número legal, declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus, a 37ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Tendo em vista a ata da 37ª sessão ordinária, foi disponibilizada aos vereadores, coloco-a em votação. Seleciona aqui. Vai, pode fazer. Aí inicia a discussão. Já pode iniciar a votação. Está aprovado por nova É sobre ele ou aquela lá? Tem que falar para ele lá. Perfeito. Você não viu? Não, você chegou depois, mas ele foi feito, tá? Fique tranquilo. A ata da 37ª sessão ordinária está aprovada por 9 votos. Dando seguimento, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do Poder Executivo. Resposta dos requerimentos. Presidente, vamos fazer primeiro tem um projeto de lei aqui apresentado também. Então vamos fazer a leitura do projeto de lei número 36, de 18 de novembro de 2025, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a destinação de área pública para instalação de acordo com o interesse social do conjunto habitacional para a população de baixa renda e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a proposta legislativa, ora submetida, a elevada apreciação dessa colenda Casa Legislativa dispõe sobre a destinação de área pública para a instalação de acordo com o interesse social de um conjunto habitacional para a população de baixa renda. O artigo 6º da Constituição Federal dispõe que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e a assistência aos desamparados. O presente projeto de lei tem por objetivo converter a terra pública municipal situada em porção maior, incluída a área de objeto da matrícula imobiliária registrada sob o número 162.353 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iguape, em área de interesse social, visando assim receber futuramente o conjunto habitacional destinado à população de baixa renda. O direito à moradia do direito social é garantido constitucionalmente a todos os cidadãos e não significa apenas o direito de um lar, mas sim um direito de viver com segurança, paz, dignidade, dispondo dos serviços de infraestrutura, custo de moradia acessível, de modo que revela como obrigação o Estado e a realização dos programas habitacionais que visem irradiar o déficit de moradias. A destinação da greva de terras públicas para a construção do conjunto habitacional à população mais vulnerável é com baixo poder aquisitivo se mostra essencial para a realização dos preceitos constitucionais básicos, notadamente para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Não se pode perder de vista que, atualmente, há um crescente déficit habitacional no município, que reclama ações urgentes. Portanto, dentro do critério da razoabilidade,
deve nortear a administração pública, convém, neste momento, ao interesse público, destinar a área imobiliária do objeto deste projeto para fins sociais, com a previsão do recebimento do conjunto habitacional de população de baixa renda. O projeto é de relevante interesse público e, por isso mesmo, solicita sua apreciação e aprovação em caráter de urgência. Tenho certeza que, diante das relevâncias do interesse público envolvido a matéria, ora apresentada, a Casa Legislativa aprovará a proposta. Atenciosamente, Iguape, 18 de novembro de 2025, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito. Pela ordem, excelência. Com a palavra, Wagner. Presidente, pela importância do projeto, peço a possibilidade de colocar na ordem do dia. Coloco o projeto número 36 em votação, para ser encaminhado à ordem do dia. Aprovado por 9 votos favoráveis, encaminho o projeto de lei número 36 para a ordem do dia. Resposta dos requerimentos. Ofício número 576/2025 ao ofício 582/2025. Josimar faz. Não. Josimar vai ler os requerimentos. A resposta do requerimento. Aí depois vai para isso. Leitura das respostas dos requerimentos. Resposta ao requerimento 348/2025, da autoria do vereador Vavá Pescador. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência em atenção ao requerimento, informo que o mesmo será encaminhado à empresa mencionada. Atenciosamente, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito. Resposta ao requerimento 349/2025, da autoria do vereador Vavá Pescador. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência em atenção ao requerimento, informo que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras realizará visita técnica ao local. Atenciosamente, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito. Resposta ao requerimento 350/2025, da autoria do vereador Marciano. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência em atenção ao requerimento, informo que o serviço será executado conforme o cronograma de agendamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. Atenciosamente, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito. Resposta ao requerimento 351/2025, da autoria do vereador Daniel Vação. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência em atenção ao requerimento, informo que o pedido será encaminhado aos setores competentes para atendimento. Atenciosamente, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito. Resposta ao requerimento 352/2025, da autoria do vereador Alexandre Macau. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência em atenção ao requerimento, informo que o requerimento será encaminhado à Secretaria de Infraestrutura e Obras para atendimento. Atenciosamente, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito. Resposta ao requerimento 353/2025, da autoria do vereador Alexandre Macau. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência em atenção ao requerimento, informo que o respectivo serviço público vem sendo executado. Atenciosamente, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito. Resposta ao requerimento 354/2025, da autoria do vereador Alexandre Macau. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência em atenção ao requerimento, informo que o pedido foi encaminhado aos setores competentes para análise e atendimento. Atenciosamente, Salvador José Barbosa Júnior, prefeito. Dando sequência. Dando continuidade, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do Poder Legislativo. Requerimento 361/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iguape. Requeiro à mesa, ouvido do outro soberano plenário, cumpridas as formalidades regimentais, para que se oficie ao senhor Salvador José Barbosa Júnior, que verifique junto ao setor competente se existe a possibilidade de realizar a instalação de lixeira no bairro Pé da Serra, neste município. Justificativa. A presente solicitação
decorre das constantes reivindicações dos moradores que enfrentam problemas de resíduos expostos ao tempo, gerando mau cheiro e risco à saúde. A ausência das lixeiras adequadas favorece a ação de animais que espalham lixo, agravando a insalubridade do local. A instalação de lixeiras proporcionará melhor acondicionamento sanitário, organização urbana e prevenção de vetores de doença. A medida contribui para a prevenção ambiental e melhora a qualidade de vida comunitária. Plenário vereador Monitor Cardoso, em 18/11/2025. Marciano, vereador PP. Coloco o requerimento de número 361 em discussão. Não havendo discussão, coloco o requerimento número 361 em votação. Requerimento 361 aprovado por 9 votos. Indicação 202/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iguape, indico ao chefe do Poder Executivo Municipal para que tome as devidas providências no sentido de realizar a sinalização de trânsito na Avenida Antônio Filadelfo Colasso, a fim de evitar acidentes, principalmente nos trechos onde se encontram as escolas e creches do bairro do Rocio nesse município. Plenário vereador Monitor Cardoso, em 18/11/2025. Marciano, vereador PP. O requerimento solicitado e a indicação serão encaminhados conforme solicitado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente diversos. Convite. Temos a satisfação de convidar a participar conosco da cerimônia de entrega de certificados da Maratona de Treinamentos da ACIGUAP. Local, Câmara Municipal de Iguape, no dia 24 de novembro de 2025, às 19 horas. Associação Comercial ACIGUAP. Quero agradecer aqui a presença do ex-presidente do ACIGUAP, Rodrigo Malavasi, e do Dr. Marcelo também. Seja bem-vindo a essa casa. Agradecer a presença do meu cunhado e minha esposa e minha cunhada ali. Tem alguém inscrito? Ah, então vai para a tribuna primeiro. Então, pera. Aqui, tribuna livre. Do uso da tribuna livre, você vai convocar, vai chamar... A gente vai entrar nos 10 minutos e chama o vereador Alexandre Macau para... Está aberta o uso da tribuna livre por um tempo determinado de 10 minutos. Alexandre Macau. Opa. Eu acho que não precisa colocar justificativa, só ler decreto legislativo, vereador, Só isso. É o prefeito. Boa noite. Que
Dá uma boa noite ao primeiro secretário, segundo secretário, ao presidente Daniel aí nessa nova empreitada, por enquanto aqui tomando conta da casa, aos funcionários da casa, aos vereadores, ao público presente, ao público que nos assiste. Primeiramente, parabenizar nosso amigo Vavá, que ontem completou mais uma primavera. Que Deus abençoe, que ilumine o seu caminho e que dê muitos anos de vida para você. Agradecer primeiro também meu deputado estadual, Danilo Balas, que mandou emenda para a infraestrutura, que eu acho que vai ser o asfalto ali na rua da Toca do Bugio, da lanchonete, que já vai sair também. Já chegou o dinheiro aí, o prefeito vai fazer a licitação. E vou falar um pouco aqui agora, primeiramente, do jogo teste, lá na Barra do Ribeira, na Praia da Jureia. Agradecer o prefeito de Salvador por fazer esse jogo teste contra o Guadalupe, o Corinthians, um bairro que passava mais de 3 anos sem um campo, com 2 times, 3 times lá sem poder treinar, e o prefeito veio, em 10 meses com as contas toda arregaçada do ex-prefeito que deixou aqui, foi lá e está começando a colocar para rodar a cidade, principalmente o bairro da Barra do Ribeira, o campo lá para os atletas que estavam precisando muito daquele espaço para brincar e praticar seu esporte. Parabenizar também o prefeito por voltar às tradições da festa do Robalo, uma tradição antiga com mais de 30 anos, no qual o ex-prefeito deixou sem a festa o ano passado, uma festa esperada tanto pelos turistas, tanto pelos moradores, que ele cortou do nada e pouco caso fez. Sabemos que está apertado as finanças de Iguape, mas o prefeito está conseguindo honrar, está conseguindo cumprir. Esse ano talvez não foi os shows que vocês queriam, mas pode ter certeza que ano que vem vai ser show melhor. Mas esses shows que estão aqui, nós também valorizamos nossos músicos regionais, que também interessa para mostrar para os turistas que vêm aqui, que também mostra o seu talento para outras pessoas de fora. E uma notícia boa é que, pelo menos lá que nós somos na Barra do Ribeira, todas as pousadas estão alugadas. Então isso é sinal que o prefeito está olhando com carinho e vai continuar olhando pelo carinho com a Barra do Ribeira. Parabéns, obrigado, prefeito, por voltar à festa do Robalo. E não é aquele que sempre falava que era o melhor do melhor de todos, que deixou sem fazer a festa. O senhor, com pouca estrutura, com muita dívida do ex-prefeito, foi lá e conseguiu colocar essa festa lá novamente para o pessoal da Barra do Ribeira, para os turistas, para os moradores local da cidade de Iguape, do Icapara, que também vai lá fazer presença nesse grande evento. Então, só vim aqui mesmo para agradecer, prefeito. Parabéns, que Deus abençoe o senhor, que ilumine esse 2026, que vai ser próspero para a cidade de Iguape, próspero para todo mundo, para todos os munícipes da nossa cidade, e se Deus quiser vai ser um ano vitorioso, e aí sim, nós vamos ter um prefeito que honra e que gosta de trabalhar pelo nosso município, e que não fica contando casos, e caso de ser o melhor do melhor, que não foi. O melhor do melhor, estamos com 19 milhões para pagar lá, e o prefeito de Salvador agora tem que rebolar para pagar lá, e vai dar certo, porque é um cara que trabalha, sabe respeitar os vereadores, sabe respeitar a população, e com dignidade e trabalho vai cumprir com as suas formalidades e suas despesas do município. Parabéns, Salvador, que Deus abençoe, e contamos com todos vocês lá na festa do Robalo. Começa na quinta-feira com jogo teste, Guadalupe e Corinthians, depois sexta-feira com show, sábado e domingo, tanto à tarde como à noite. Então todos convidados, Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Obrigado, presidente. Não havendo mais ninguém inscrito para a tribuna livre, suspendo a sessão por 10 minutos para o intervalo regimental.
Presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Políticas Públicas. 1. Da exposição da matéria em exame. Cuida-se de parecer do projeto número 36, de 18 de novembro de 2025, da autoria do Executivo, que dispõe sobre a destinação de área pública para a instalação, de acordo com o interesse social, de um conjunto habitacional para a população de baixa renda e de outras providências. 2. Da conclusão dos relatores. O projeto dispõe sobre a destinação de área pública municipal com área de interesse social, com a finalidade de implantação de futuro conjunto habitacional para a população de baixa renda. Os relatores opinam favoravelmente quanto à aprovação da proposta, quanto aos aspectos constitucional, legal e regimental, bem como se manifesta favoravelmente quanto ao aspecto gramatical e lógico da proposição. Com efeito, de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. E o inciso 1 do artigo 9º da Lei Orgânica prevê que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local. 3. Da decisão das comissões. Isto posto, os membros das comissões acompanham os relatores e opinam pela aprovação de projeto de lei em análise. Por fim, cumpre esclarecer que, de acordo com o artigo 52 da Lei Orgânica do Município, exigir-se-á quórum de maioria simples para a aprovação consistente na votação da maioria dos membros presentes na respectiva sessão. Sala das Comissões Permanentes, em 18 de novembro de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Maiara Cristina de Lisboa de Carvalho, presidente. Benilton José de Brito, relator. Carlos Alexandre Pereira dos Santos, membro. Comissão de Orçamentos e Finanças, José Luiz, presidente. Benilton José de Brito, relator. E Valdemir da Costa Pereira, membro. Comissão de Políticas Públicas, Carlos Alexandre Pereira dos Santos, presidente. José Luiz da Silva, relator. E Valdemir da Costa Pereira, membro. Coloco o projeto de lei número 36 em votação. Projeto de lei número 36 aprovado por 9 votos favoráveis. Dando sequência à leitura da ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 02, de 18 de novembro de 2025, de autoria do vereador Carlos Alexandre Pereira dos Santos, PL, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense ao senhor Danilo Mascarenhas de Balas e de outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, apresento ao plenário o presente projeto de decreto legislativo com o qual se pretende homenagear com o título de cidadão iguapense o ilustríssimo senhor Danilo Mascarenhas de Balas, nascido em Sorocaba. Danilo Balas tem 49 anos, é casado com a senhora Fernanda Balas e pai da pequena Júlia, de 7 anos. Ingressou na Academia de Polícia do Barro Branco aos 17 anos de idade, formando-se aspirante oficial em 1997. Em 2000, graduou-se em Educação Física e no ano seguinte concluiu a especialização em Filosofia do Exercício pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Em 2004, concluiu o curso de Direito, no mesmo ano em que foi aprovado no concurso público para agente da Polícia Federal. Ao longo de mais de 30 anos dedicados à segurança pública, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Federal, Danilo Balas atuou em todo o território nacional em operações de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro e à corrupção. Em 2018, candidatou-se a deputado estadual pelo PSL, sendo eleito com 38.661 votos. Durante o seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, destacou-se pela intensa atuação na fiscalização de obras públicas e na defesa das áreas essenciais como segurança pública e saúde e educação. Reeleito em 2022 pelo partido PL,
Com expressiva votação de 94.552 votos, o deputado Danilo Balas segue desempenhando um mandato pautado pela ética, transparência e compromisso com o bem comum. Já destinou mais de 70 milhões em investimento para as áreas fundamentais como saúde, educação, assistência social, segurança pública, beneficiando inúmeros municípios paulistas. O município de Iguape tem sido diretamente contemplado com a sua atuação parlamentar, recebendo emendas significativas voltadas à infraestrutura e à saúde, demonstrando seu comprometimento e desenvolvimento regional e bem-estar à população iguapense. Essas são as razões que motivam a apresentação da presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres vereadores e pares para a sua aprovação. Plenário Vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Carlos Alexandre Pereira dos Santos, vereador PL. Coloco o projeto de decreto legislativo de número 2 em votação. Quem que falta votar? Josemar? Foi, agora. Projeto de decreto legislativo número 2, aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 03, de 18 de novembro de 2025, de autoria do vereador Benilton José de Brito, PSD, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense ao senhor Rogério Rossini de Lima e de outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresento o presente projeto de decreto legislativo com o qual se pretende homenagear com o título de cidadão iguapense o ilustríssimo senhor Rogério Rossini de Lima, mais conhecido como Rogério Pio. É casado com a Giane Severo e pai de Laura Severo de Lima. Por 7 anos exerceu o cargo de diretor regional do escritório da Subsecretaria de Convênios do município e entidades não governamentais e a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo. Atualmente exerce o cargo de assessor do deputado estadual, o presidente da Alesp, André do Prado. Graças a seu empenho e capacidade de articulação, o município de Iguape foi beneficiado com aproximadamente 10 milhões de reais, oriundos de emendas parlamentares e repasses do governo do Estado, valores fundamentais para o desenvolvimento de diversas áreas da administração municipal. Além disso, o senhor Rogério Rossini de Lima tem se destacado na coordenação dos procedimentos necessários à celebração, execução e monitoramento da conclusão de convênios e parcerias, garantindo maior eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos. Diante de sua trajetória profissional exemplar e das expressivas contribuições no progresso do nosso município, é justa e merecida a homenagem. Essas são as razões que motivam a apresentação do presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Plenário Vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Benilton José de Brito, vereador PSD. Coloco o projeto de decreto legislativo número 03 em votação. Aquele aqui, né? Projeto de decreto legislativo aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 04, de 18 de novembro de 2025, de autoria do vereador Wagner Benedito de Aguiar, republicanos, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense à senhora Selma Xavier Pontes e da outras providências. Justificativa.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, apresentamos o presente projeto de decreto legislativo com a qual se pretende homenagear de título de cidadão iguapense a ilustríssima senhora Selma Xavier Pontes, bióloga de formação. Selma Xavier Pontes está desde 2019 à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, conduzindo com competência e dedicação as ações voltadas ao meio ambiente, à agricultura, à pesca e, mais recentemente, à limpeza urbana. Seu trabalho tem sido fundamental para o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento responsável do município de Iguape, pautado na sustentabilidade e na responsabilidade social e na proteção ambiental. Ao longo da sua gestão, Selma coordenou importantes projetos que vêm transformando a realidade local, dentre as quais destacam-se licenciamentos ambientais essenciais ao desenvolvimento municipal, como o das Cascalheira Municipal, da limpeza do Valo Grande, do transbordo municipal, entre outros. Coordenação do pioneiro projeto de saneamento rural, promovendo a instalação de unidades de saneamento individual, as USES, financiado pelo Fundo de Recursos Hídricos, que destinou mais de 2 milhões de reais ao município. Liderança no projeto Rios Vivos, que conta com aporte financeiro de DSP Águas, na ordem de 25 milhões de reais. Direção das ações relativas ao ICMS ecológico, que resultaram na duplicação do valor repassado ao município. Coordenação do projeto da Patrulha Rural, atuação junto à colônia dos pescadores oferecendo suporte técnico e institucional. Coordenação na emissão de mais de 500 certificados de agricultor familiar, o CAF, tornando Iguape um dos poucos municípios do Vale do Ribeira a alcançar tal marca. Reconhecida pela sua eficiência, comprometimento e liderança, Selma Xavier Pontes tem desempenhado papel essencial na construção de uma cidade mais sustentável, justa, preparada para os desafios ambientais e sociais. Essas são as razões que motivam a apresentação do presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Plenário vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Wagner Benedito de Aguiar, vereador Republicanos. Coloco o projeto de decreto legislativo número 04 em votação. Projeto de decreto legislativo aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 05, de 18 de novembro de 2025, de autoria do vereador Josemar Corrêa, União Brasil, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense à senhora Luísa Rodrigues Pinheiro e de outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. O presente projeto de decreto legislativo, com a qual se pretende homenagear de título de cidadão iguapense a ilustríssima senhora Luísa Rodrigues Pinheiro, nascida em 9 de junho de 1980, em Altamira, no Pará. Filha de Maria Rodrigues Pinheiro, Luísa se formou-se em pedagogia e também como técnica em enfermagem, área a qual atuou por 4 anos na assistência hospitalar. Posteriormente ingressou no curso de enfermagem e cursou por 3 anos, até decidir-se mudar para outro país, para realizar o seu maior sonho, que era estudar medicina. Em 2017, graduou-se em medicina pela Universidade Católica da Bolívia, tendo o seu diploma revalidado no Brasil pela Universidade Federal de Mato Grosso. Passou ainda por pós-graduação em psiquiatria e psiquiatria infantil pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Em maio de 2018, chegou ao município de Iguape para iniciar os atendimentos médicos ao pronto-socorro, ao pronto atendimento, e posteriormente passou a atuar também com atendimento de saúde mental no CAPS, onde permanece até junho de 2025.
Ao longo de sua trajetória profissional em nosso município, sempre destacou-se pelo atendimento extremamente humanizado, pela atenção dedicada aos pacientes, pelo compromisso com a saúde e bem-estar da comunidade iguapense. Essas são as razões que motivam a apresentação do presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres vereadores para sua aprovação. Plenário vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Josemar Corrêa, vereador União Brasil. Coloco o projeto de decreto legislativo número 05 em votação. Projeto de decreto legislativo aprovado por 9 votos. Projeto de decreto legislativo número 06, de 18 de novembro de 2025. Autoria vereadora Maiara Cristina Lisboa de Carvalho, PSB, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense ao senhor Ricardo de Oliveira Ragni, de Castro Leite, e de outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Apresentamos o presente projeto de decreto legislativo, com a qual se pretende homenagear como título de cidadão iguapense o ilustríssimo senhor Ricardo de Oliveira Ragni, de Castro Leite, casado com Caroline, com quem tem 2 filhos, Antônia e Maria Tereza. Ricardo, carinhosamente conhecido como Rick, é engenheiro civil e mestre de turismo e lazer pela Universidade de São Paulo, USP. Além disso, é graduado em Educação Física e Esportes e em Pedagogia, o que demonstra sua ampla formação e dedicação e conhecimento multidisciplinar. Com a trajetória marcada pelo comprometimento com o serviço público, Ricardo Leite dedicou mais de 2 décadas à gestão e desenvolvimento regional, atuando nas áreas de esporte, educação, cultura, turismo, engenharia e obras públicas. Exerceu relevantes funções administrativas, entre as quais se destacam como diretor municipal de esportes na cidade de Ilha Comprida e secretário adjunto de Cultura, Esporte, Turismo e Iguape, e atualmente desempenha com competência e dedicação ao cargo de secretário municipal de Infraestrutura Urbana de Obras em Iguape, conduzindo projetos voltados à modernização da cidade e aprimoramento dos serviços públicos e à melhoria da qualidade de vida da população iguapense. Essas são as razões que motivam a apresentação do presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres pares para sua aprovação. Plenário vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Maiara Cristina de Lisboa de Carvalho, vereadora PSB. Coloco o projeto de decreto legislativo de número 06 em votação. Projeto de decreto legislativo aprovado por 9 votos. Projeto de decreto legislativo número 7, de 18 de novembro de 2025. Autoria vereadora Lucinete de Souza Silva Ribeiro, PP. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense ao senhor José Eduardo dos Santos e de outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Apresentamos o presente projeto de decreto legislativo, com o qual se pretende homenagear como título de cidadã iguapense o ilustríssimo senhor José Eduardo dos Santos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento econômico e social do nosso município. O empresário destaca-se na atuação, empresário de destacada atuação, o senhor José Eduardo dos Santos é casado há 17 anos com a senhora Cíntia Aparecida Bonfim, com quem constituiu sólida família, sendo pai de Lucas Eduardo Bonfim dos Santos, de 15 anos. Juntos, administram com dedicação e sucesso os empreendimentos da Estação da Moda e o do sítio Baicô, ambos situados em Iguape,
que contribuem de maneira expressiva para a geração de empregos, fortalecimento do comércio e dinamização econômica local. Residente na Alameda Bento Neto, número 160, o homenageado destaca-se não apenas por sua competência e espírito empreendedor, mas também por seu constante engajamento com iniciativas de caráter social, sempre demonstrando sensibilidade e compromisso e bem-estar à comunidade iguapense. Dotado de caráter íntegro, generosidade e elevado senso de responsabilidade, o senhor José Eduardo dos Santos é exemplo de cidadão e honra e engrandece o nome de Iguape, contribuindo para o fortalecimento dos valores humanos para o progresso da nossa cidade. Diante de tais méritos, é plenamente justificável a concessão desse título de cidadão iguapense, como expressão de reconhecimento público desta Casa Legislativa, ao homem que, por sua trajetória exemplar, dedicação e coletividade, tornou-se digno de integrar no quadro de cidadão ilustre do nosso município. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de apreciação dos nobres vereadores, confiantes na aprovação unânime desta justa, merecida homenagem. Plenário Vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Lucinete Japonesa, vereadora PP. Coloco o projeto de decreto legislativo de número 07 em votação. Projeto de decreto legislativo de número 07 aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 8, de 18 de novembro de 2025, de autoria do vereador Marciano Manuel de Souza, PP. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense o senhor Tiago Nogueira Miranda e de outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, apresentamos o presente projeto de decreto legislativo pela qual se pretende homenagear como título de cidadão iguapense o ilustríssimo senhor Tiago Nogueira, pastor e escritor. Tiago Nogueira Miranda é casado com Diane Correia Miranda e pai de Tiago Emanuel Nogueira Miranda e Heloíse Lorena Nogueira Miranda. Atualmente exerce o cargo de pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus das Missões, com sede na cidade de Juquiá, instituição fundada por seu pai, o saudoso apóstolo Paulo Alves Miranda. A Assembleia de Deus das Missões em Iguape está localizada na rua Vereador Benedito de Aquino Veiga, número 169, no bairro do Rocio. No ano de 2011, o pastor Tiago Miranda chegou à cidade de Iguape, onde desempenhou um árduo e frutífero trabalho pastoral durante 7 anos, dedicando-se à evangelização, à promoção de ações sociais, ao amparo às famílias em situação de vulnerabilidade. Foram inúmeros projetos evangelísticos, atividades comunitárias realizadas sob a sua liderança, sempre com o propósito de ajudar ao próximo, acolher aos necessitados e transformar vidas por meio de fé e do serviço cristão. Diante de sua relevante contribuição espiritual e social para o município de Iguape, o pastor Tiago Miranda faz jus a esta homenagem, como reconhecimento público da sua dedicação de exemplo de cidadania. Essas são as razões que motivam a apresentação do presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Plenário Vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Marciano, vereador PP. Coloco o projeto de decreto legislativo número 08 em votação. Projeto de decreto legislativo número 08 aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 9, de 18 de novembro de 2025, de autoria do vereador José Luiz da Silva, PSB. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense ao senhor Ney Gomes e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, apresentamos o presente projeto de decreto legislativo com o qual se pretende homenagear com o título de cidadão iguapense o ilustríssimo senhor Ney Gomes,
Autor, artista e educador, Ney Gomes sempre acreditou que a arte deve caber em todas as mãos. Sua trajetória no teatro e no circo nasce do desejo de levar expressão à beleza aos mais diversos públicos, em palcos formais, improvisados, sempre com um olhar voltado ao que é popular e ao que aproxima e transforma. Desde 2008, quando iniciou a caminhada no programa das Fábricas de Cultura, Ney se envolveu profundamente com o propósito de democratizar o acesso às artes nas regiões em vulnerabilidade social de São Paulo. Aprendeu nesse percurso que cada oficina, cada espetáculo e cada encontro é uma forma de acender luzes dentro e fora das pessoas. Em Iguape, sua trajetória ganhou novos contornos, significados. Vir para o Vale do Ribeira representou um grande desafio, ao mesmo tempo, uma das experiências mais marcantes da sua vida. Entre rios, memórias e afetos, Ney encontrou uma nova forma de pertencimento, ao se aproximar dos artistas locais e participar da tradicional Via Sacra de Iguape. Foi acolhido e reconhecido pela comunidade, sentindo-se verdadeiramente parte dessa terra. Atualmente, como gerente da Fábrica de Cultura de Iguape, segue exercendo com dedicação compromisso com costurar arte e vida, conectar pessoas às histórias e transformar espaços em lugares de encontro, aprendizado e encantamento. Acredita que a arte deve ser um bem humano, acessível a todos, e que todas as comunidades são sempre bem-vindas a fazer parte dessa grande roda de criação e partilha. Essas são as razões que motivam a apresentação do presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres pares para sua aprovação. Plenário vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. José Luiz da Silva, vereador PSB. Coloco o projeto de decreto legislativo de número 09 em votação. Projeto de decreto legislativo de 09, aprovado por 9 votos. Projeto de decreto legislativo número 10, de 18 de novembro de 2025. Autoria vereador Valdemir da Costa Pereira, PL, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense ao senhor Juvenal Tejada Henrique e de outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, apresentamos o presente projeto de decreto legislativo com a qual pretende-se homenagear como título de cidadão iguapense o ilustríssimo senhor Juvenal Tejada Henrique, nascido em São Paulo em 9 de novembro de 1958, descendente de família portuguesa. Juvenal construiu uma história marcada pelo trabalho, pela fé e pelo empreendedorismo. Ainda menino, acompanhava o pai em viagens de pesca para Iguape, sem imaginar que, no futuro, essa cidade se tornaria palco da sua vida familiar e profissional e social. Com espírito empreendedor desde cedo, aos 18 anos iniciou o primeiro negócio em São Paulo, trabalhando por conta própria em uma barraca de cereais. Anos depois, decidiu se mudar para Iguape, onde criou laços e amizades e constituiu família. Seu primeiro amigo, João Bucuva, foi com quem lhe apresentou aquela que viria a ser a sua esposa. Atento às necessidades da população local, percebeu que a Avenida Bom Jesus possuía poucos comércios e que muitos moradores precisavam deslocar-se até o centro para realizar compras. Foi então que, em 1997, inaugurou a mini padaria Avenida, e o seu primeiro empreendimento em Iguape. Com dedicação e como ele sempre reconhece, com a bênção de Deus, o negócio prosperou, permitindo a expansão para o primeiro mercado Nova Vida. Com visão empreendedora e muito trabalho, o Sr. Juvenal realizou um dos seus maiores sonhos,
construir o seu próprio prédio na esquina da rua Bom Jesus, número 415. Seu empreendimento gerou empregos, fortaleceu o comércio local, chegou a contar com mais de 70 funcionários, impulsionando significativamente o desenvolvimento econômico da nossa região. Ao longo dessa jornada, também garantiu às suas filhas tivessem acesso à educação superior em São Paulo, cidade onde partiu em busca de novas oportunidades, onde agora permitia que a nova geração da família avançasse ainda mais. Mesmo após a venda dos mercados e seu legado permaneceu vivo. O prédio construído por ele continua sendo símbolo de sua atuação e visão. E a região ao entorno, antes pouco pavimentada, transformou-se em um importante polo comercial da cidade, reforçando características visionárias e pioneiras. Atualmente, Juvenal segue residindo em Iguape, carregando consigo gratidão por tudo que construiu e pelo acolhimento recebido ao longo da caminhada nesta terra. Essas são as razões que motivam a apresentação do presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres pares para sua aprovação. Plenário vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Valdemir da Costa Pereira, vereador PL. Coloco o projeto de decreto legislativo número 10 em votação. Ah, tá aqui. Maiara. Pro... Projeto de decreto legislativo de número 10, aprovado por 9 votos favoráveis. Projeto de decreto legislativo número 11, de 18 de novembro de 2025. Autoria, vereador Daniel Pereira Vação, do União Brasil, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão iguapense à senhora Neide Keiko Nishioka Kiyohara e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, apresento o presente projeto de decreto legislativo pela qual se pretende homenagear como título de cidadão iguapense a ilustríssima senhora Neide Keiko Nishioka Kiyohara, natural do município de Astorga, no estado do Paraná. A senhora Neide chegou em Iguape ainda muito jovem, recém-casada com o senhor Paulo Kiyohara, fixando residência no bairro do Itimirim, onde se dedicou com afinco ao trabalho da agricultura local. Com o passar dos anos, mudou-se para o centro da cidade, iniciando comercialização de seus produtos na varanda da sua própria residência. Gesto esse que marcou o início de uma trajetória sólida e respeitada no comércio iguapense. Além de sua importante contribuição para o desenvolvimento econômico do município, Dona Neide sempre destacou com a sua expressiva atuação junto à Igreja Católica e à colônia japonesa de Iguape, participando ativamente de diversos projetos e ações voltadas ao bem-estar da comunidade. Diante de seu admirável histórico de vida, dedicação e comprometimento com o crescimento e fortalecimento de nossa cidade, propomos a presente homenagem, concedendo à senhora Neide Keiko Kiyohara o título de cidadã iguapense, em justo reconhecimento à sua valiosa contribuição para a sociedade iguapense. Essas são as razões que motivam a apresentação do presente projeto de decreto legislativo, esperando obter apoio dos nobres pares para a sua aprovação. Plenário vereador Monitor Cardoso, em 18 de novembro de 2025. Daniel Pereira Vação, vereador União Brasil. Não vou falar o nome.
Coloco o projeto de decreto legislativo número 11 em votação. Projeto de decreto legislativo de número 11, aprovado por 9 votos favoráveis. Não havendo mais nada a tratar, convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 25 de novembro de 2025, às 20 horas. Desejo a todos aí uma boa noite, a todos que nos prestigiaram, e declaro encerrada a sessão.